Olá, hoje vamos falar sobre a morte psicológica. É muito interessante observar uma caricatura, porque uma caricatura ela preserva os traços naturais da pessoa. Claro que um pouquinho mais exaltados ali ou em maior relevo, mas ela de certa forma retrata a fisionomia marcante de uma pessoa. E nós no campo psicológico também temos a questão da caricatura. Nós temos uma caricatura de nós mesmos. A gente se acha que é de um jeito, que atua de uma forma, que os nossos defeitos, por exemplo, não incomodam os demais, que nós podemos ser daquela maneira, que está tudo bem. Né? Então a gente tem às vezes a gente tem até uma falsa visão de nós, mas a gente tem uma caricatura, que vem a ser aquilo que a gente fala que é a personalidade. Mas é interessante que aquelas pessoas que nos rodeiam, elas sim têm uma caricatura de nós mesmos. Né? Então por isso é importante nas situações de adversidade, de dificuldade, nós ouvirmos o que essas pessoas têm a dizer. Né? Porque elas têm uma caricatura perfeita de nós, elas têm um retrato de como somos. Claro que às vezes as pessoas também expressam com os seus defeitos, elas gostariam que mudássemos ou de alguma maneira, mas de certa forma elas também estão com os seus defeitos expressando, mas a gente sempre deve tirar o melhor de um diálogo, de uma conversa, poder chegar a um bom termo sobre isso. Hoje a gente vive a questão dos fins dos tempos, né? Nós estamos vivendo a época do Apocalipse, né? Que é o final da quinta raça ária. Então a gente, completando o ciclo das 108 existências, como os mestres da gnose explicam, a gente está como se estivesse diante de um abismo. Porque os nossos defeitos, eles vão passar por aquele processo da involução da segunda morte. Isto é, se nós não fizermos um trabalho real, consciente de eliminação deles, eles vão passar por esse processo da segunda morte. Então é como se estivéssemos diante do abismo e esses defeitos querem nos levar ao abismo. Eles, cada um com a sua característica própria, eles como que querem que nos carregar junto. Então estamos diante de uma situação que nós precisamos empurrar esse defeito ao abismo. Né? Vamos explicar a técnica em si, mas a gente precisa se apartar do defeito. Porque o defeito ele quer se passar como se fôssemos nós mesmos. Né? Isso é o maior erro que a gente comete, é não fazer aquela divisão de si que os mestres ensinam, que é o observador e o observado. É uma divisão natural que ocorre dentro da pessoa. Se ela faz um esforço consciente, se a sua essência se manifesta naquele momento, a gente consegue se separar daquele ser ou daquela entidade que é o defeito psicológico que naquele momento está atuando. Então isso é observador e observado. Então a gente usa o sentido da auto-observação psicológica naquele momento. Então esse abismo, ele representa também, está representado pela decadência de valores da humanidade. A gente vê que muitas coisas vão em franca decadência. Na questão das drogas, do álcool, as músicas, a questão da sexualidade, xingamentos, agressões, aí vem crimes. Existe uma série de valores na humanidade que mostra que ela está em franco processo de decadência. Então a gente precisa, com a morte, matar a própria morte. Isso é uma fala que o mestre Samuel tem. Ele diz que com a morte psicológica a gente vai matar a própria morte. Isso é, a gente vai poder ter a chance de eternizar a nossa vida ou de abreviar esse sofrimento que os erros nos causam, inclusive causando a morte deles. Mas se a gente causa a morte deles, a gente dá vida à essência, a gente como que renasce para esse trabalho. Então a morte psicológica ela é uma mola de impulso, ela é como se fosse um combustível para nós podermos avançar mais. Ele é um combustível, porque sem esse combustível a coisa como que não se desencadeia, não anda. Esses defeitos eles são também como que parasitas, porque a função deles é sugar a nossa energia. Eles sugam a energia emocional, a energia intelectual, a energia sexual, a energia do centro instintivo e motor. Então eles sugam a energia. E quando eles sugam essa energia,
provocam o desequilíbrio dos centros da máquina humana. A gente fica como que fora do giro, em desequilíbrio, né? A gente fica como que cansado, fraqueza física, emocional, intelectual, fica agitada, a pessoa não dorme direito. Então os centros da máquina estão em desequilíbrio, por causa desses eus que sugam a nossa energia. E se eles sugam a energia, estamos em desequilíbrio psicológico, há um bloqueio dos centros superiores da máquina, né? Desses centros superiores que na verdade eles não estão conectados com a máquina humana, mas eles se manifestam, que é o centro emocional e intelectual superior, né? O mental. Esses dois centros são por onde o nosso ser vai se expressar, né? Por onde nós vamos receber essa força do nosso real ser, emoções positivas, e vamos poder ter as experiências internas. Então é muito importante trabalhar sobre os defeitos, libertar a nossa essência da escravidão desses defeitos e assim poder se conectando ao nosso ser. Então a gente sabe que são 7 defeitos capitais. Nós vamos dar uma passadinha rápida neles para depois enfocar o aspecto da morte em Marte. Nós temos primeiramente a cobiça. A cobiça é aquele apego excessivo ao material, aquele sentimento que vamos ter falta de algo, um apego, né, à questão da riqueza. A gente sempre está querendo mais das coisas, né? Também existe cobiça por cargo, por poderes. No próprio ensinamento a gente pode estar cobiçando faculdades. Então a cobiça ela é um defeito que a gente acaba trabalhando demais o centro motor, porque daí a pessoa se dedica muito ao trabalho, né? E depois, se ela se dedicou demais ao trabalho físico, no caso, ela está muito cansada para as práticas. Então a cobiça é aquela questão de segurar demais o dinheiro, de querer ter muitos valores, terrenos, bens. A gente quer muito para si, e às vezes a gente não quer nada para os outros, ou passa por cima dos outros para ter as coisas. Então, em contraposição à cobiça e aos próprios defeitos, existem as virtudes, né? Se a pessoa vai trabalhando sobre a cobiça, nasce a virtude do altruísmo, a questão da benevolência, de ajudar o próximo, né? De ser benevolente com as pessoas, de querer o melhor para as outras pessoas. Seguindo a questão dos defeitos, temos o defeito do orgulho, né? O orgulho é um defeito que nos atrapalha muito, né? Seja no dia a dia, a gente não aceitar a opinião das pessoas, nos achar superiores aos demais, né? E no próprio trabalho esotérico, né? Quando a gente acha que já está transcendido, que a gente não deve escutar a opinião de um irmão, uma sugestão até que a gente possa melhorar o trabalho sobre si mesmo. A gente sempre tem essa sensação de achar que já está tudo resolvido, que até como antigos a gente acha que já sabe tudo, que ninguém vai nos ensinar mais nada, que o trabalho é individual, que a gente não precisa de apoio de nenhuma outra pessoa, nem de um grupo. A gente sempre acha que está tudo resolvido. Então é uma espécie de soberba, né? Também existe a questão da vaidade, né? Se associa o orgulho, a própria vaidade ao corpo físico, a estética, né? Somos muito vaidosos na questão do vestir. Então o orgulho ele tem muitas facetas. E quando a gente trabalha sobre o orgulho, sobre os nossos caprichos, né, vai nascendo a virtude da humildade. A gente aprende a ser simples. A gente é simples no se comunicar, no jeito de ser, no jeito de se vestir. Não que a pessoa tenha que se vestir mal, mas ela se veste de uma maneira simples, com asseio, deixa de ser tão exigente com as pessoas, com as coisas. Ela se alegra com as coisas simples, até a própria questão da natureza. Ela vai dando valor a esses aspectos da natureza. Ela vê a simplicidade do mundo e das coisas. Temos também o defeito da luxúria, né? O asqueroso defeito da luxúria, né? Talvez o pior dos 7 defeitos, né? O cabeça de todos os defeitos. Porque a luxúria ela é um defeito sensorial, extremamente ligado aos 5 sentidos. A luxúria ela visa a satisfação pessoal, a satisfação do prazer, o prazer bestial, né? Um defeito que, é claro, está ligado à sexualidade. Então ela é um defeito que atrapalha muito
o trabalho esotérico, porque nos rouba energia, todos os defeitos nos roubam energia, mas especialmente a luxúria, como está ligada ao sexo, ela nos rouba grande energia. Então tem que ter muito cuidado hoje no aspecto da questão das mídias sociais, a internet, a televisão. Existe todo um apelo erótico na sociedade, né? Seja no dia a dia, na rua, como na questão da web. A luxúria é algo muito desenfreado nas pessoas. A luxúria se associa também à gula, às festas, às riquezas, aos prazeres, né? Tudo que está ligado ao prazer vai estar ligado à luxúria. E paralelo, em contraposição à luxúria, se a pessoa vai trabalhando sobre seus eus luxuriosos, nasce a castidade, né? Que é o correto uso da energia sexual. Nós vamos aprendendo a ser castos, né? A gente aprende a desenvolver o celibato, né? Não que a pessoa tenha que se tornar celibatária, mas o solteiro é um celibatário por um momento. Depois ele vai ter oportunidade, oxalá, de trabalhar com a transmutação alquímica, né? Que é o solteiro, ele sublima as suas energias sexuais, né? Ele acende essas energias que querem se desenvolver para baixo, ele deve acender o seu coração para dentro, para o alto, né? Da mesma forma o casado com a prática da transmutação alquímica, ele deve transmutar essas energias, ele deve pegar uma energia que pode se tornar pesada, densa pela luxúria e transformar em algo positivo, superior, leve. Então a luxúria, ou melhor, a castidade, já a virtude, ela é um pré-requisito até para o nosso próprio senso interno. Para a pessoa poder adentrar aos templos de sabedoria, né, necessitamos ser castos. O mestre Samuel sempre focou bastante no aspecto da castidade. A castidade é um aspecto muito importante, ela tem grande relação com o trabalho, além da morte psicológica e o desdobramento astral, que o mestre Rabolu tanto nos exigiu ao final antes de desencarnar, né, deixando a tarefa, vem o aspecto da castidade. Também temos o defeito da ira. A ira, ela é responsável por aquelas explosões, aqueles acessos de raiva, de ódio, né, que a gente fica muito abalado. É até uma energia marciana mal utilizada, porque se nós utilizássemos bem a energia marciana, a gente conseguiria voltar a essa ação para a eliminação dos nossos defeitos. E se a gente elimina a ira, a gente vai tendo a questão da doçura, a paciência, a mansidão, a serenidade, e a gente precisa dessas virtudes até para fazer as práticas da meditação e do desdobramento astral. Outro defeito que atrapalha bastante é a preguiça, né? Porque a preguiça é aquela vontade de não fazer nada, aquela falsa energia, né, de se sentir bem não fazendo nada. E nós, como estudantes gnósticos, a gente tem que ser proativo, nós temos que ser diligentes, né? No caso, a diligência seria a virtude oposta à preguiça. Então a gente tem que ter essa vontade para o trabalho, essa boa vontade para fazer as coisas bem feitas, inclusive no trabalho físico, em casa, nos afazeres. Então a gente tem que combater essa preguiça, e a gente combate a preguiça seja trabalhando sobre o defeito, ou seja também buscando fazer as atividades de uma maneira correta. Então a gente tem que eliminar essa preguiça. Existe muito comodismo por trás disso. Como antigos, a gente desenvolveu hábitos, vícios, existe uma mecânica já ao longo dos anos do trabalho, que a gente tem que combater essa mecânica. A gente tem que mudar certos hábitos. E a gente precisa fazer isso já que a gente está nessa batalha esotérica que a Bíblia fala, nessa guerra psicológica. A gente tem que estar trabalhando aqui e agora. A gente tem que movimentar essa máquina em prol do trabalho do despertar da consciência, aqui e agora. Não deixar isso para um amanhã que às vezes não pode acontecer. Isso tem que ser já, aqui e agora. Aí também existe os 7 pecados capitais, o defeito da inveja. E ele é um defeito muito engraçado, porque a inveja é um pesar pelo bem-estar das outras pessoas. Quer dizer, a gente tem uma tristeza por uma pessoa estar bem em relação a algo. Seja em relação ao relacionamento dela, ao matrimônio,
ao trabalho, aos bens que ela possui, à posição social. Até no trabalho esotérico, a pessoa está tendo sucesso no trabalho, nas frases, ela está motivada, e a inveja é um pesar, é uma tristeza. Né? Por causa da inveja surge a maledicência, a calúnia, né? Tudo a ver que de um defeito central vai surgindo os derivados. Se contrapõe à inveja é a alegria pelo bem alheio, é a filantropia, a caridade. Então nós vamos nos sentir bem que alguém vai bem, inclusive vamos ajudar essa pessoa. E não o contrário, né? Por inveja estar boicotando o trabalho de alguém ou não querendo que essa pessoa possa progredir. E finalmente nos 7 defeitos existe a gula, né? Outro cabeça de legião, que é aquela questão de comer e beber de forma exacerbada, né? Sem muita medida, sem muita regra. É a cultura do olho, então a gente come pelo olho, pelo bonito, pelo sabor, né? Hoje é comum aí nas mídias as receitas, as bebidas, conhece de vinhos, outros de cerveja, outro de assar uma carne, as mulheres de cozinhar e doces. Então existe muita cultura do olho. Até nas próprias compras ali, as verduras, as frutas, o ser humano ele compra muito pelo que é bonito, pelo vistoso, a cultura do olho. Né? Aí também já vai procurar o carro bonito, a mulher, o homem bonito. Existe muita questão do olho na sociedade. E isso tem que ser combatido. Porque a gula também ela vai nos afetar no trabalho. Né? Se o corpo está enfermo por excesso de comida, se o corpo está flácido, se está com excesso de peso, sobrepeso, tudo isso atrapalha a gente fazer o trabalho sobre si. Isso vai atrapalhar nas próprias práticas. Né? Todo defeito ele vai atrapalhando as práticas. Então se a gente combate a gula, nasce em nós a temperança, que é a pessoa buscar a ter uma saúde, se alimentar corretamente. Assim é a temperança. A pessoa vai tendo um corpo mais saudável e consegue ter um relacionamento melhor com o seu corpo físico e com a sua parte interna. Uma coisa vai ajudando a outra. E agora, para se eliminar esses defeitos, a gente usa a técnica da eliminação da morte psicológica. Né? O mestre Rabului deu uma 8ª já dentro do movimento, apoiado pelo mestre Samael, né? Bem entendido, que essas 8º que o movimento foi tendo, houve o apoio de um mestre ao outro, porque o mestre Rabului lhe deu continuidade ao trabalho do mestre Samael. E o mestre Rabului ele explicava ao mestre Samael que ele trabalhava sobre os detalhes. Ele trabalhava sobre diminutos defeitos no dia a dia. Qualquer manifestação de um defeito, né? Pegamos o exemplo da luxúria. Ele não trabalhava só sobre a questão no caso, ele praticava o arcano no ato sexual, se ele estava ali tendo um acesso de luxúria, até uma propensão, até uma queda sexual. Não, ele trabalhava durante o dia a questão da luxúria se manifestando no dia a dia. Né? Os olhares, né? Aquele olhar malicioso, os galanteios, a piada morbosa, né? Hoje temos a questão da televisão, da internet. Então ele ia trabalhando em cenas, situações que lhe apareciam no dia a dia. Então a gente tem que aprender a tirar proveito das mais variadas situações que nós vamos passando, isso diariamente. Porque os defeitos, isso é um teatro vivo. Eles vão se manifestando, depende da situação que está, tal ou qual defeito vai estar se manifestando. Às vezes associado a outro. Então o mestre Rabului, como ele trabalhava sobre os detalhes e foi despertando sua consciência, ele aplicava ali a morte em marcha. Ele fazia a morte de momento a momento, a morte de instante a instante. Isso o mestre Samael também explica no livro Tratado de Psicologia Revolucionária, que a gente precisa viver de momento a momento, morrer de momento a momento, morrer de instante a instante. Não deixar para de noite fazer uma prática de eliminação psicológica, porque aí vai passar uma infinidade de defeitos durante o dia. Nós vamos até dar a possibilidade de adormecer a nossa consciência diante desses defeitos. Depois a gente nem vai conseguir fazer a prática. Mas no dia a dia, no instante a instante, uma infinidade de defeitos nós vamos trabalhando com a morte em marcha. E esses defeitos vão caindo. E esses defeitos eles são eliminados pelo poder da nossa Mãe Divina, que é uma partícula do nosso ser. Assim como temos o Pai interno, a Mãe Divina ela usa um poder superior, que é uma energia, um poder eletrônico que está acima dessa energia que os Zeus criaram,
dessa matéria mental que o defeito aprisionou, ela tem um poder acima que ela pode eliminar esse defeito. Uma vez que a gente tenha observado a ação desse defeito e peça a sua eliminação. Então a técnica é sempre recordar de nós mesmos, né? Estar em recordação de si, lembrando do nosso ser, do aqui e agora, que nosso pai e nossa mãe estão nos céus trabalhando por nós. Isso é recordar de si. Em seguida, um defeito se manifestando, a gente tem que estar atento ao que ocorre dentro e fora de nós. Então entra a chave da autoobservação, que é a gente aprender a se separar do defeito, a gente observar que aquilo é um defeito, que aquilo não somos nós naquele momento. Que aquelas palavras ásperas que estamos falando, às vezes é o defeito ali que está agredindo a pessoa e se acha com razão. Quer dizer, a gente se acha com razão, mas é um defeito psicológico. Então a gente tem que aprender a se dividir em dois: observador e observado. E quando a gente percebe esse defeito usando os centros da máquina humana, desequilibrando esses centros, a gente pede naquele momento à Mãe Divina a sua eliminação. Então é uma petição mental, né? Pode talvez em alguma situação fazer verbal, que a pessoa esteja sozinha, talvez não vá, alguém não vá perceber que a gente peça ali, para não atuar com fanatismo ali, mas geralmente se pede mental, e se pede com energia, né? A gente pede com força, porque é como uma criança chamando pela sua mãe. Naquele instante a gente pede com força, com energia, que a mãe elimine aquele defeito psicológico. Então a petição pode ser feita dessa forma: Mãe Divina, elimina de mim este eu, desintegra. Então sempre com vontade: Mãe Divina, elimina de mim esse defeito, desintegra. E a gente imagina a mãe com a sua lança, com o seu poder, ela desintegrando o defeito naquele momento, reduzindo esse eu a poeira cósmica. E nesse instante que ela reduz a poeira cósmica, uma partícula de essência se liberta desse defeito. E cada vez que essa partícula se liberta, ela fortalece esse trabalho que a gente vai desenvolvendo. Isso vai criando uma força. E quanto mais força a gente tem para o trabalho, mais possibilidade de comprovações, né? No próprio dia a dia sobre os defeitos, nas próprias práticas de meditação, de desdobramento, experiências internas. As partes internas podem ir nos orientando melhor no trabalho, à medida que a gente vai liberando mais essência. Então isso é um processo contínuo. A gente não pode uma hora estar trabalhando e outra hora parar, porque toda vez que a gente para o trabalho, a gente como que começa a retroceder, a ir para trás. Os eus como que ganham corpo. Alguns eus até podem ressuscitar, né? Eles podem como que tomar vida novamente, também porque são milhares de defeitos que temos, né? São múltiplos, mas a gente precisa ir tirando essa força dos eus. Esses detalhes diminutos, à medida que a gente tira a força do pequeno, a gente vai conseguindo chegar no grande. E assim eliminando todos esses defeitos, né? Nos afastando da questão do abismo, da segunda morte, da involução. E assim vamos progredindo no trabalho e tendo cada vez mais força. Seria isso sobre o tema, né? Para não tornar tão longo, né? A gente pode, nos comentários, podem tirar dúvidas nas páginas do Facebook, onde há os grupos do Gnose para Poucos, né? Temos um grupo no Telegram, né, que os estudantes estão convidados, né? As regras estão postas lá, que desde que o estudante entenda essa questão dos falsos mestres, né, pode participar do grupo do Telegram. Ali são feitos materiais semanais para a gente ir refletindo sobre eles, e ao mesmo tempo é passada uma prática para a gente ir se disciplinando no trabalho, né? Então tem os grupos do Facebook, do Telegram, tem o blog Gnose para Poucos e o próprio site. Então seria isso. Até a próxima. Paz inverencial.